Olá, está no ar o Extracampo. E hoje nós vamos falar tudo sobre a apresentação do Galo, Cruzeiro. Nós vamos falar também sobre o mercado da bola que ainda anda agitado. Então não saia daí que tudo isso e muito mais você encontra aqui no Extracampo. Travou. Tá ao vivo, não? Falou que tá lá, mas travou lá. Tem água ali, né? Rodar a vinheta, eu bebo. Olá, está no ar o Extracampo. E hoje nós vamos falar tudo sobre a apresentação dos jogadores de Galo, de Cruzeiro. Vamos falar também sobre o mercado da bola que ainda continua movimentando os times de Minas, hein? Tudo isso e muito mais você encontra aqui no Extracampo. Está só começando. Então é isso aí. Seja bem-vindo ao Extracampo. Hoje eu quero já chamar você para participar conosco, bater essa tabelinha, esse futebol. Vamos entrar em contato com a gente. Entra no Facebook, é só entrar lá rapidinho. No facebook.com/TV Univale. Lá você deixa seu recado, seu comentário e a gente bate esse papo. Então eu já quero apresentar aqui a nossa bancada, sem blá blá blá, sem falar demais. Eu quero apresentar o nosso amigo e companheiro fiel aqui da bancada, André Montalvo, seja bem-vindo. E qual é o seu destaque do dia, hein? Destaque como é que é o mundo do futebol, né? Na semana passada, primeiro olá a todos, né? Bom dia a todos, a Unicomed está aqui também, aos telespectadores. Como é que o mundo da bola é tão agitado, né? Na semana passada a gente falava aqui da saída, de uma iminente saída do Tardelli, quem que viria né, de contrapeso. E hoje a gente deixou o Tardelli de lado e aí o assunto do momento, eu diria que o futebol brasileiro, de uma forma geral, é a grande venda do Cruzeiro, do Ricardo Goulart, para o futebol chinês. Uma cifra que é complicado, né, você dizer não para uma proposta dessa, mas o Cruzeiro vai ter de se repor. Então é isso aí. E quero apresentar também ele que já esteve com a gente no ano passado, o Nicomedes. Nico, né, para ficar mais fácil, para todo mundo bater esse papo legal. Seja bem-vindo, Nico. Beleza, obrigado. Bom dia a você, aos telespectadores. O meu destaque vai muito nessa linha também, que na verdade a saída do Goulart, a própria expectativa de saída de outros atletas, ela coloca uma interrogação. Como que o Brasil consegue ainda exportar bons atletas, mas na hora de fazer essa recomposição, não consegue encontrar nome. Nos bastidores a gente conversava aqui, a gente não encontra um nome para vir substituir. E longe de achar que Ricardo Goulart é craque. Ainda é difícil substituir uma peça como ele. É difícil achar um nome de consenso, né? Então, mas no primeiro bloco nós vamos falar isso mesmo, sobre o Cruzeiro. Mas o Ricardo Goulart nós vamos deixar um pouco mais para depois. Nós vamos começar falando sobre a apresentação dos jogadores, né? Chegaram vários jogadores novos, o Leandro Damião foi recepcionado pela torcida, que encheu o aeroporto, o Gilson se apresentou, como alguns outros jogadores e a possíveis chegadas de outros, né? Como é que você vê esse elenco do Cruzeiro que você apresentou na semana passada, André? Como é que seu comentário bate direitinho com o que o Nico falou, né? Não tem craque no mercado e aí a torcida lota o aeroporto para receber o Leandro Damião. É brincadeira, né? O Dudu, então, um away em torno do Dudu no Palmeiras, né? 19 milhões de reais num jogador que, ó... Normal. Aliás, mal se lembravam dele antes de ele ir para o Grêmio, né? Então, claro, o Cruzeiro deu uma reforçada que foi interessante. Eu falei isso na semana passada e eu reforço. Eu acredito muito no futebol do Joel. O Cruzeiro voltou aos trabalhos, né? Teve uma participação muito boa, né? Tanto do Leandro Damião quanto do Joel. Damião de reserva, né? No treino do Cruzeiro e o Joel de titular.
Acredito que no início da temporada pode ser por aí mesmo. Agora, claro, ritmo de jogo, eu acho que o grande desafio vai ser no amistoso contra o Shakhtar. Esse que vai ser o grande interessante, né, dessa pré-temporada. Diferente das outras que não tem nada, né? Você fica ali acompanhando o treino e tudo mais. Mas o Gilson, que foi reserva também nesse time, espera-se a participação, a chegada do Mena, né? O mundo da bola está muito mais agitado, eu diria, que ainda do lado de fora do que do lado de dentro. Os bastidores do Cruzeiro estão fervilhando, né, em função disso. E é necessário, né? Precisa de bons jogadores. A saída do Egídio mexeu com uma parte do Cruzeiro que já era delicada desde o ano passado, que era a lateral esquerda. Desde o ano retrasado, né? Desde a chegada dele no ano retrasado. O Mena entrou em litígio com o Santos, né? O Arouca sai resposta hoje pela manhã e o Nena deve sair nesses dias. Você vê a chegada do Nena como um bom reforço e como você vê o elenco, Nico, desse Cruzeiro? Olha, o Cruzeiro, na verdade, o mérito da diretoria foi ter permanecido com esse elenco durante 2 anos, né? A programação do Cruzeiro era que o time fosse destaque em 2014. Aliás, 2014. O time já foi destaque em 2013. Então, é muito difícil manter essa pegada que o Cruzeiro ostentou aí durante 2 anos. Conquistou o Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil do país. Claro, deixou a torcida chateada por não ter ido muito bem na Libertadores e, sobretudo, por ter perdido a Copa do Brasil para o arquirrival Atlético. Mas é esse Cruzeiro que vai buscar o Leandro Damião, na minha opinião, tecnicamente melhor que o Marcelo Moreno. Entretanto, para a Libertadores, na minha opinião, o Marcelo Moreno tem mais pegada que o Leandro Damião. Não é possível que o Leandro Damião tenha esquecido a sua condição de artilheiro. Tanto que no treinamento de ontem, ele fez 5 gols. A imprensa brinca que ele fez mais gols ontem do que no Santos. No Santos o ano inteiro. Então, não é possível que ele tenha esquecido. Ou o Leandro Damião se esqueceu completamente da arte de jogar futebol, ou ele não era tudo aquilo que o Santos pagou por ele. Nico, é aquela coisa, a gente falava isso na semana passada, né? O Damião está numa condição favorável para recuperar o futebol dele. Eu acredito que sim, o time organizado. O time organizado, está em baixa, né? É igual a Bolsa de Valores, né? Você compra na baixa. A empresa está valendo pouco, você compra para ela valorizar. Eu acho que é a mesma coisa do Damião. O Cruzeiro pegou o Damião na baixa e aí você aposta que ninguém, eu acho que, tirando o torcedor do Cruzeiro mais otimista, nem todo mundo espera muita coisa do Damião. Se jogar igual o Santos, todo mundo já sabia que ia jogar. Diríamos que ele é um franco atirador. Franco atirador. Se for o Damião, lá de 2010, 2011 principalmente, aí o torcedor vai, puxa vida, tá vendo? O Cruzeiro recuperou o cara e o cara valeu a pena essa vinda. Vai ser uma outra briga para o Cruzeiro mantê-lo depois. Agora, saídas importantes, Dagoberto, Newton, Egídio. O Newton principal. Né? Moreno. Então, o Cruzeiro já tem assim... A espinha dorsal começa a modificar. Me lembra muito, eu assistia há poucos dias o VT do título do Corinthians na Libertadores. Me lembra muito a história do Corinthians. Chegou no ápice, mas se manter no ápice é muito difícil. Então o Cruzeiro vai passar esse ano, o torcedor cruzeirense, não estou dizendo que vai mal não, mas o Cruzeiro precisa, o torcedor precisa ter paciência, porque o Cruzeiro vai passar por uma reformulação. Ainda mantém a grande maioria do elenco, isso é importantíssimo, mas saíram peças importantes que já tiveram status de titular, o Newton, por exemplo, e o Dagoberto, que são jogadores em termos de grupo muito importantes. A chegada do Mena, na sua pergunta anterior, ela passa a ser importante para um setor importante que foi a saída do Egídio, que não é lá essas coisas todas, é um jogador muito contestado, mas foi bem. Quando chega o Mena, caso ele venha, vai ser bom para manter o nível técnico, porque na minha opinião o Gilson não consegue, não pode colocar nos ombros dele toda essa responsabilidade de substituir o Egídio. Para o torcedor cruzeirense entender, coloca na tela pra gente, por favor, o gráfico com os jogadores do Cruzeiro que se apresentaram. Só para entender um pouco o quanto o time mudou. Aí tem os goleiros que não mudaram nada, né? É o Fábio, o Rafael, o Ellison e o Alan, que está lesionado. A zaga ainda é Bruno Rodrigo, Dedé, Léo, Manuel e tem o jovem Alex. Sobre a zaga, fala-se que o Cruzeiro está atrás de outro zagueiro, porque, segundo informação, o Dedé tem que fazer uma cirurgia e, se fizer a cirurgia, já está fora da Libertadores. E o Léo está com proposta de Portugal, né? Supostamente de Portugal. Especulação. O lateral Ceará,
que já está um pouco mais rodado. O Mike, que é jovem, né? O Fabiano, que é contratado. O Gilson, que também está chegando agora, junto com o Fabiano. E o Breno Lopes, que acabou de subir da base. Não, o Breno Lopes já vinha sido contratado. E o Fabiano, que é lateral direito, veio para o eventual esperar a sua saída do Mike ou então saída do Ceará em função de idade. A saída do Mike era a possibilidade da venda do Danilo do Porto. Que aí o Porto viria ou em cima do Marcos Rocha ou do Mike. Mas eu penso que o Mike sai na próxima janela. É difícil de segurar. Ele né? e Everton Ribeiro. Continuando aí, os volantes, né? Tem o Henrique, que é contundido, remanescente. O Lucas Silva, o William Farias, também que é remanescente. Tem o Felipe, o chileno, que foi contratado. O Tinga, o Rodrigo Souza, que ganha uma nova chance no time. O Eurico e o Bruno Edgar. Que subiu agora. Os meias é o Everton Ribeiro, o Alisson, o Júlio Batista, que permanece, né? Embora um monte de especulação. O Marquinhos, que não é tanto um meia também, mas consegue fazer essa função, e o Marcos Vinícius. No ataque, o Leandro Damião, o William, Anselmo Ramon, Joel. O Anselmo Ramon está quase fechando a transferência. 3 propostas de fora. Judivan, Neilton e o Ragério. Nessa lista a gente nem colocou mais o Ricardo Goulart, porque já não tinha mais cabimento. É um elenco que é bem servido ainda, não é um elenco enxuto. Claro. Não é um elenco enxuto. E aí você pega o Campeonato Estadual, que é a primeira competição do ano, paralelamente à Libertadores, você tem nesse grupo que vai disputar o estadual, o Marcelo Oliveira não vai colocar os jogadores titulares, os que vão brigar na Libertadores. Você tem o Judivan, você tem o Hugo Rageli, você pode aproveitar o Júlio Batista ali nesse time que vai disputar o estadual. Você tem boas opções. Sim. Você tem boas opções. Isso porque, por exemplo, não está na lista e até porque não vai fazer parte mais, mas o Cruzeiro ameaçou subir com o Antônio Carlos, que é lateral esquerdo. Então, quer dizer, você poderia ter um elenco ainda maior. Marcos Vinícius está vindo da base. Hugo Rageli, né, que a gente citou. Judivan, que pode ser aproveitado no time titular. O estadual ele é bem polarizado também. Cruzeiro e Atlético já sabe que a final é entre os dois. Vão brincar no campeonato. Então, você tem uma oportunidade boa também de dar chance para os meninos que podem mostrar serviço no Brasileiro. Se o Cruzeiro for bem na Libertadores, exemplo do ano passado, ele vai ter de pegar uma parte do Brasileiro com o time reserva. E foi o time reserva que disputou o estadual quase todo, que fez o Cruzeiro ir bem no início do Campeonato Brasileiro e depois conquistar o título. A saída do Goulart, na minha opinião, abre o espaço para o Alisson crescer e crescer muito. Mas aí entra outra coisa, né? A saída do Goulart também, ela mexe no banco. Claro. O Cruzeiro passa a ter menos uma opção no banco. Essa falta dessa opção no banco também não pode fazer falta por tão sonhado título da Libertadores desde 97, que o Cruzeiro luta. O ano passado era um time favoritaço para ganhar a Libertadores. Você acha que isso não pode também mexer um pouco na estrutura do elenco? Eu penso que, embora o pessoal tenha noticiado a saída do Goulart como uma grande bomba, uma grande surpresa, eu imagino que internamente não era uma grande surpresa. O Goulart foi destaque, sim, no Brasileiro nesses 2 anos. O Cruzeiro certamente já tem planos B, C e D, porque o valor, caso essa negociação seja confirmada e assinada, a parte burocrática, os valores são exorbitantes. O Cruzeiro vai ter condições de buscar, de repor isso aí da maneira como ele quiser. Os valores giram em torno de 15 milhões de euros, que dão aí 48 24 milhões de reais para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 50% do Ricardo Goulart, então seriam 24 milhões. É uma grana muito boa. Altíssimo. Tem Romagnoli, tem Diego, ex-Santos, tem um Alex que está no Inter. Cleiton Xavier. Isso aí. Dá para falar, tem nomes, né? Não é um mercado que está tão escasso, embora de repente não sejam as opções que o torcedor gostaria, mas você tem bons nomes. E, olha, a diretoria do Cruzeiro, ela vai ter de dar uma resposta. E eu acho que esse é o grande temor do cruzeirense hoje. Com o Alexandre Matos, né, e todo o programa a gente continua falando do Alexandre Matos porque era um projeto dele. Com o Alexandre Matos, você sentia que existia, vendeu, repõe. Né? Foi assim, por exemplo, quando o Montijo foi vendido, com 24 horas o Cruzeiro foi lá e confirmou o Everton Ribeiro. Né? O torcedor cruzeirense vai se lembrar disso. Agora o torcedor espera a mesma resposta. Saiu o Ricardo Goulart, tem que vir algum cara de peso, principalmente que vai entrar cifra bem alta. Maiores, né? Para um time que tem um programa de sócio baseado nessa questão de manter o time sempre forte, como é o Cruzeiro, e o programa de sócio dele cresceu bastante, essa resposta passa a ser mais obrigatória e precisa ser mais imediata. A questão é que o Cruzeiro tem uma política já antiga de não entrar em leilão. O Cruzeiro normalmente ele não vai
em jogadores que, por exemplo, às vezes nós estamos falando nomes aqui, que qualquer outro cronista ou qualquer outro dirigente sabe desses nomes. Então o Cruzeiro normalmente corre por fora. Eu acredito que o Cruzeiro deve buscar alguém no mercado sul-americano e se buscar, vai buscar alguém assim, porque o Cruzeiro saiu na frente contratando o Montijo, que segurou o time, torcedor até injusto. O Montijo foi bom para o Cruzeiro 2 vezes. Segurando o time, não deixando o time cair e ajudando a reforçar esse elenco que esteve aí. O dinheiro dele foi suficiente para trazer Ricardo Goulart, trazer... O Cruzeiro pode trazer de volta o Diego Souza, por que não? Ele não sei se ele vai permanecer no esporte, mas tem outro nome também. Deixa o Diego Souza quietinho lá no esporte, um jogador muito mais lento do que esse time do Cruzeiro. O Cruzeiro anda a 200 por hora, o Diego Souza tá na primeira Rodriguinho, ex-América, que foi pro Grêmio? Por que não? Jogador lento já tem o Júlio Batista, né? Não precisa. Já tem o Júlio Batista que breca ali. Everton do Flamengo, são tantos nomes. Tem um nome também que está sendo disputado agora pelo Atlético e pelo Internacional. Não sei, ultimamente dar chapéu no rival tá na moda. Vitinho não seria um bom nome? Seria um bom nome também, mas eu não acho que o Cruzeiro não entraria em briga com o rival. Agora, é curioso isso, né? Eu acho que o fato de estar sendo uma transação em pleno mês de janeiro, poucos clubes estão tentando ainda se reforçar. A impressão que tem essa. Tem alguns que já fecharam. Ninguém entra, ninguém sai. Nosso grupo já está fechado. Inclusive alguns de São Paulo. O Corinthians, você não ouve mais especulação. O Corinthians está tentando fechar com o Paulo Guerreiro. Eu acredito que o Cruzeiro... É a grande novidade dele, né? Você não ouve especulação. O Cruzeiro, na minha opinião, ele está numa condição boa, porque ele está com recurso, é um dos poucos times com dinheiro em caixa equilibrado. Quem está com dinheiro sobrando aí e com credibilidade é o Palmeiras. Nem tanto pelo Alexandre Matos, pelo próprio presidente. Que é dono de banco. Né? Então assim, no geral, ninguém está com esse dinheiro todo aí para reforçar elenco, não. Isso pode ser um fator favorável, embora não seja um momento ideal, né? Já começaram os trabalhos e tudo mais, os jogadores já voltaram, mas você tem condição de fazer uma contratação pontual. O Gilvan falou mais de uma vez que, assim, olha, a gente vai fazer negociação pontual, que aparecer um negócio, né? Um negócio por oportunidade a gente vai fazer. Eu acho que com a saída do Goulart precisa reforçar, não sei como, até para dar uma resposta para a torcida e não voltar aquele velho estigma da era Perrella de debandar o time todo início de temporada, né? Em momentos errados. Talvez se essa negociação do Goulart tivesse acontecido semana passada, provavelmente o Cruzeiro não teria liberado nem Dagoberto nem Nilton. São espinhas dorsais do time e ajuda. Mas tem um reflexo nisso que é importante a gente pensar. A saída do Goulart, a falta de chegada de jogadores, ela também evidencia que o mercado brasileiro financeiramente não está suportando os valores pagos ou é falta mesmo de jogadores no mercado brasileiro? Eu acho que é um pouquinho de cada. Falta de jogador. As duas coisas. Os clubes não têm condições, não estão em condições boas, mas eu acho que tem um pouquinho também, isso aí tem de se louvar, os clubes estão aprendendo um pouquinho a contratar. Né? Quem visse o futebol há 10 anos, viu assim, o time ganhou o Campeonato Brasileiro, desfaz, vão começar tudo do zero. Não existe mais isso. Né? Você percebe contratações pontuais nos clubes. Pega as grandes contratações que foram feitas no futebol agora no início do ano. Quantas movimentações financeiras em relação a anos anteriores? O Cruzeiro acabou fazendo escola. Nós estamos destacando aqui o noticiário do Cruzeiro. Então o Cruzeiro ele fez escola para o Brasil mantendo o elenco. Por isso que obtiveram as conquistas. As conquistas vieram em decorrência dessa manutenção do elenco. Então, essa escola que o Cruzeiro passou para o Brasil, isso tem afetado o mercado também. Para que vamos mexer tanto? Se o time lá não mexeu, o Atlético não mexeu muito e conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, o Cruzeiro conquistou 2 vezes o Brasileiro. Precisamos virar a nossa mira para Minas Gerais e aprender alguma coisa com eles. Entre os 12 grandes do país, quem mexeu mesmo no mercado foi o Palmeiras que estava com a baba de um time. Não precisava. Agora, e o Botafogo, né? E o Botafogo, mas quem contratou? O Vasco quase ninguém. O Vasco contratou quantos jogadores? O Flamengo, o que a gente ouviu de especulação no Flamengo a não ser o Marcelo? Nada. A não ser o Marcelo, do Atlético Paranaense. Na verdade, o investimento do Flamengo foi fazer um bom contrato com o Luxemburgo. Foi. Exatamente. O investimento deles, né, foi isso. Então, é isso aí. O primeiro bloco do Extracampo está chegando ao fim. É paia falar isso, mas temos que falar. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o Atlético e vai falar também sobre a lembrancinha que o Cristiano Ronaldo ganhou depois da Bola de Ouro. Então, não sai daí. O Extracampo volta já.